Primeiro webinário Entre Línguas, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no Brasil e na Argentina em Tempos de Pandemia. Débora Madeira, Judite Ramires e Natália Gomes, Dayana Silva. Escolas para estudantes com cegueira e baixa visão. O que acontece na singularidade dessa experiência em contexto de pandemia? 29 de outubro de 2020, horário 18 horas, apoio UERJ, Faculdade de Formação de Professores UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FAPERJ. Boa noite, buenas noches, buenas tardes para quien nos está asistiendo desde Ecuador, México y Argentina. Boa noite para quem está nos acompanhando desde Brasil. Estamos aqui no terceiro encontro de nosso webinário, webinário organizado pelo coletivo Diferenças e Alteridade na Educação, que é coletivo que cumple esse ano 10 anos de existência. Ele é coletivo vinculado à Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse, então, como eu estava falando, é nosso terceiro encontro de 5 encontros que a gente pensou para esse webinário Entre Línguas da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil e na Argentina em tempos de pandemia. Nós já tivemos a presença nessas rodas de conversa da querida Karina Kaplan, da Universidade Nacional de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata, dos professores, Tiago Ribeiro, do INES, da professora Maria Soledad, já vou lembrar o sobrenome dela, da cidade de Córdoba, do IBIS, e da professora Raquel Lopes, da cidade de Rio Quarto, também na província de Córdoba. Maria Soledad Lopes, acho. Elas estiveram presentes e com a gente na semana passada, conversando sobre as experiências surdas na pandemia, né? Desse encontro, e principalmente do encontro da semana passada, algumas palavras e algumas perguntas ficaram ressoando e ecoando, e eu gostaria de trazer elas hoje aqui para colocar no meio de nossa conversa, né? Educação como presença, afeto e conversação. Como estar perto de cada um? Como estar entre línguas? Como hacemos esto? Toda palavra forma parte do mesmo texto. Professora, hoje há professora? Hoje há maestra? O nome do nosso webinário, como eu já falei para vocês, ele é um webinário que se dá entre línguas. E quando a gente teve a possibilidade de pensar como faríamos esses encontros, pensamos se seria um webinário internacional ou se a gente manteria esse entre línguas no título. E decidimos deixar o entre línguas no título como uma forma de afirmar a necessidade de criar entre que não seja o da tradução da língua, apostando apenas em uma compreensão instrumental e meramente racional daquilo que estamos dizendo, mas apostamos que podemos conversar, ainda que essa compreensão não seja literal. Isso significa que, ao conversar entre línguas, abrimos espaço para a dúvida, a confusão, os gestos, os sinais, as palavras em castelhano, as palavras em espanhol, em português, a dificuldade e o esforço como condições materiais de qualquer conversa e de qualquer convivência. Para estar entre outros e entre línguas, ou com qualquer como nos ensina Carlos Esclier, que é nossa defesa daquilo que é inclusivo,
há que estar, então, disponível e aberto a essa sensação que muitas vezes a gente tem quando se encontra entre línguas e, principalmente, no meio de uma língua que não, na qual ele não se locomove muito bem. Então, a gente não quis limar esse incômodo, ao contrário, quis fazer desse incômodo parte de nossa conversa, de nossa conversação, e manter, então, essa tensão entre compreensão e afetação presente ao longo do webinário. Tá? Nesse sentido, que também a gente apostou, foi que as pessoas que precisarem de tradução à língua de sinais brasileira, Libras, pudessem ter acesso, sim, pelo menos a essa conversa sincrônica em português, em Libras, e aqui, quando as companheiras que falam castelhano falassem, tivessem possibilidade de acompanhar em um vídeo produzido a partir de resumos que nossas companheiras enviaram. Então, para o pessoal que está assistindo, é importante que saibam que no chat do YouTube, nós vamos a colocar o link para o vídeo em Libras da fala da professora Natália e da professora Judith, tá? É um link sozinho, porque a gente fez um vídeo único para as duas falas, porque elas trabalham juntas na mesma escola, então a gente produziu um vídeo para as duas, tá? Então é só linkar, é só clicar em cima dele e vocês vão ter acesso à tradução em Libras. Por outro lado, também vai estar disponível no chat do YouTube um link para que o pessoal que assista assine a fins de certificação, tá? Então, são dois links. Um link para assinatura da presença e um link para assistir o webinário em Libras, tá? Finalmente, também voltamos a repetir, como nos outros dois encontros, que no título de nosso webinário também escolhemos afirmar o nome da Política Nacional de Educação Especial, uma perspectiva de educação inclusiva, que foi a política criada pela gestão do governo Lula em 2008 e que, como muitos de vocês, principalmente no Brasil, sabem, ela sofreu no dia 30 de setembro, um fortíssimo ataque com a criação do decreto 6.502, que está sendo fortemente questionado pelos movimentos sociais, movimentos de luta pelos direitos das pessoas com deficiências, etc., já que instala no corpo jurídico a possibilidade de que nossos estudantes sejam novamente escolarizados em classes especiais e em escolas especiais, colocando a implantação da Política Nacional de Educação Inclusiva em sério perigo de extinção. Né? Essa noite, aqui, então, passaremos um tempo com Dayana Silva e Débora Medeiros, do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, no Brasil, e Judith Ramírez e Natália Gomes, da Escola Helen Keller, de Paraná, Entre Rios, Argentina. Perdão, Débora é Débora Madeira, não Medeiros. Gente, hoje eu estou com um problema com os sobrenomes das pessoas. Então, Dayana Silva e Débora Madeira, do Instituto Nacional Benjamin Constant, e Judith Ramírez e Natália Gomes, da Escola Helen Keller, da cidade de Paraná, Entre Rios, na Argentina, que van narrar o que se passa em escolas para estudantes com cegueira e baixa visão. O que acontece, a pergunta é o que acontece na singularidade dessa experiência em contexto de pandemia. Depois da fala das companheiras, deixaremos ainda um tempinho para compor algumas perguntas para pensar junto com elas, não necessariamente para serem respondidas, mas para serem pensadas juntas, tá bom? Então, seja esse webinário um território de resistência, como um gesto coletivo de afirmação e de defesa dos princípios
de educação especial, uma perspectiva de educação inclusiva, para que nenhum direito seja perdido. Vamos, então, uma vez que eu consiga interromper, eu ainda estou apresentando ou não? Estou. Estou. Pronto. Vou, então, agora passar a palavra, fazer a palavra circular, para invitar a professora Judith a entrar nessa conversa. E, Judith, quando quieras que podamos pasar las láminas que han preparado, me avisas. ¿Okay? Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos a vos, Annelise, y al colectivo de Alteridad y Diferencias en la Educación por la invitación, por la convocatoria. Los felicitamos por el recorrido en todos estos años en la construcción de este espacio colectivo que traspasa fronteras y nos permite encontrarnos, conocernos, compartir experiencias. Y bueno, ya habiendo sido presentadas, para nosotros nos sentimos honradas de compartir con las colegas del Instituto Benjamin Constant. Sabemos del reconocimiento de esta institución en la región y la larga trayectoria. Así que bueno, ya habiendo sido presentadas con mi compañera Natalia y invitadas a compartir, quisiéramos en principio contextualizar y contarles, si pueden compartir la primera plantilla, contextualizar sobre nuestra institución. Sí, solamente un minuto. Bien. Bien. Bueno, la Escuela de Educación Integral número 1, Helen Keller, está ubicada en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Es la única en la provincia para personas ciegas y disminuidos visuales. Por lo tanto, en los años se ha constituido en una institución de referencia local y provincial. Es una escuela pública que depende de la Dirección de Educación Especial del Consejo General de Educación. En pantalla observamos la fachada de la institución y el mapa con la localización para cuando quieran visitarnos. Fue creada hace 58 años, en la actualidad cuenta con una población de 80 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 6 años y más allá de los 70. El proyecto educativo institucional que se revisa, se actualiza y se construye año a año, propone un abordaje integral de las personas con discapacidad visual desde el momento en que se detectan las barreras en el aprendizaje y la inclusión social y educativa, a partir de una mirada de la discapacidad desde el modelo social, entendiéndola como resultante de la interacción entre los estudiantes, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, y los diferentes entornos en los que participan. Por lo tanto, dentro de nuestros objetivos y acciones primordiales está la de promover y garantizar entornos accesibles para que pueda darse el aprendizaje, para igualar condiciones. En este sentido, consideramos a la accesibilidad y a las barreras como componentes de un mismo proceso que se remiten mutuamente, y actualmente se considera a la accesibilidad y al entorno como un mismo proceso, ¿no? Entonces no solo se debe intervenir desde la escuela para brindar los conocimientos específicos, para enseñar, para acompañar, para que la persona desarrolle estrategias de autonomía, sino que necesariamente se debe intervenir en el medio donde se desenvuelve para que éste sea accesible. La propuesta de la escuela implica pensar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación inclusiva, acorde a las particularidades de cada uno, y también permanente en las diferentes franjas etarias de la población. Por lo tanto, son diversas y muchas veces van más allá de lo curricular. En la educación especial tenemos importantes desafíos. En principio, no solo debemos tener en cuenta las particularidades y las características de los estudiantes para poder identificar o detectar
las posibles barreras que pueden presentarse, sino que a la modalidad de ser transversal y estar presente en los sistemas, en los niveles del sistema educativo, la retroalimenta y la transforma en forma dinámica y constante en las prácticas escolares. Si pueden dejar de compartir pantalla, luego aviso para la próxima. Bien. En la escuela se trata de promover el desarrollo de un currículo inclusivo, accesible a todos y a cada uno, a través de una propuesta pedagógica situada, con la creación de esos entornos accesibles que se dan en contextos de aprendizaje y en articulación constante con otras instituciones, con otros niveles, en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, es decir, en una construcción constante con otros. En este contexto de pandemia y de situación de aislamiento, distanciamiento social que hemos atravesado en las diferentes etapas, nuestro mayor desafío ha sido sostener la continuidad de la propuesta en la virtualidad y poder seguir acompañando las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes, que en la mayoría de los casos requiere un acompañamiento individual y presencial. La situación se ha complejizado y estas reflexiones a modo de entender que se han profundizado desigualdades y han emergido nuevas, que suelen presentarse como barreras que hay que traspasar para poder llegar a todos los hogares, a cada niño, a cada adolescente, a cada adulto, y sostener ese vínculo afectivo y pedagógico tan necesario. Entonces, el desafío que se nos presenta a los educadores es cómo seguir sosteniendo y que la escuela siga siendo ese ordenador temporal, en palabras de Karina Kaplan. Coincidimos con ella cuando expresa que la escuela es ordenadora, organizadora, constructora de lazos sociales y que sigue presente en los hogares ordenando la vida en un tiempo inédito, en un tiempo sin tiempo. Y nos encuentra a todos transitándolo, reordenando, redoblando esfuerzos para poder llegar a todos los estudiantes y que ninguno quede al margen, excluido. En este tiempo hemos observado que la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población se ha acrecentado y que son los sectores que históricamente han sido excluidos, y la escuela es un claro indicador de esto, de la desigualdad estructural de la sociedad, lo cual sabemos va a aumentar cuando volvamos a la escuela, y en esa preocupación constante de garantizar el derecho a la educación y de lo que nos preguntamos cuáles serán las consecuencias subjetivas de todo esto sobre los estudiantes y sobre nosotros mismos, ensayamos, nos reinventamos y nos transformamos. Podemos decir que en este tiempo han habido muchas transformaciones que nos atraviesan a todos, porque para nosotros también la escuela es un ordenador temporal, y entre tantas funciones que se le delega a la escuela, la primordial, la esencial, que es garantizar el derecho a la educación, y particularmente en la especificidad de la discapacidad visual, requiere como condición previa garantizar la accesibilidad. Entonces, esto implica redoblar esfuerzos y responsabilidades, se duplican, se pierde el orden temporal, y los docentes en este contexto de virtualidad trabajan a toda hora, muchas veces uno a uno, para adaptarse a los horarios de las familias, de los estudiantes, a la disponibilidad de recursos, con multiplicidad de estrategias para cortar distancias y derribar barreras. El vínculo pedagógico también se ha transformado y se intenta superar barreras para poder sostener la cotidianidad de la enseñanza. Las propuestas no son solo pensadas para el estudiante, sino que son pensadas a modo de guía para el adulto que acompaña a ese niño o a esa niña. El espacio ya no es el aula, sino que es el hogar, el ámbito familiar. Entonces hay otros actores intervinientes, no solo el docente y los estudiantes, sino un papá, una mamá, un hermano mayor, alguien que colabora. En la mayoría de los hogares no se cuenta con los recursos específicos, didácticos, adaptados que hay en la escuela, y tampoco muchas veces cuentan con los recursos informáticos, con conectividad. A veces hay un solo dispositivo para toda la familia. Entonces esos son los grandes desafíos con los
nos hemos encontrado en este contexto de pandemia. En la plantilla quisimos representar en las imágenes que observan a la izquierda arriba, es una imagen de una actividad que fue entregada sucedió en una clase del grupo de alfabetización a través de una videollamada. Y bueno, allí la consigna se estaba trabajando sobre el plano, se estaba trabajando lateralidad, direccionalidad, conteos. Son en este grupo de alfabetización niños entre 6 y 10 años. Y la consigna era pego sobre el renglón de arriba, los alumnos que están en el aula, y en el renglón de abajo los presentes en la videollamada. La quisimos traer en este momento a modo de ejemplificar y representar esta desigualdad de la que hablábamos que se presenta, ¿no?, en estas circunstancias, sobre todo donde hay que reinventar las interacciones de la trama vincular para que los niños sigan siendo parte de un grupo, sigan socializando, para que los afectos, el juego, las diferentes experiencias sigan estando en la experiencia escolar en este contexto de virtualidad, porque no solo es el objetivo la inclusión educativa, sino también la inclusión social. Y consideramos, bueno, los estudiantes que están presentes en el aula, que allí son 5, en la presencialidad, y en la virtualidad solo 2, porque los otros niños no podían estar en forma simultánea, digamos. Entonces lo consideramos un indicador de desigualdad, y es allí donde se redoblaron esfuerzos para poder propiciar ese encuentro entre ellos, entre pares, para que sigan compartiendo. Estos niños se conocen en la escuela, en la presencialidad, a través de jugar, de abrazarse, de tocar el hombro del compañero, de colgar la mochila y el bastón al ingresar al aula, o de ubicar su silla en el aula, de contar sus historias, o de escuchar sus nombres en la voz de su maestra. Y esto en la virtualidad no se da. Entonces, al no poder estar todos por diferentes circunstancias en forma simultánea, la acción docente de la creatividad y la flexibilidad logró que pudieran darse esos encuentros en otro orden temporal y en otro orden espacial, pero para que esa vinculación siga estando presente, tan importante en las infancias. En la imagen de la izquierda abajo es un niño que no cuenta con conectividad, y es un niño del área baja visión. Allí está recibiendo sus actividades en forma impresa, concreta, con material adaptado, que le prepararon sus maestras y se lo acercaron. Y es otro ejemplo de cómo los docentes se ubican en primera línea en esta labor tan esencial para sostener ese afán y ese horizonte de igualar oportunidades y de llegar a todos los hogares. Por eso creo que de las grandes transformaciones que nos han pasado en este tiempo, primero es superar la barrera de la desigualdad que se nos ha presentado de estas formas, y por otro lado también hemos tenido otras experiencias muy positivas y que seguramente en la presencialidad no sé si hubieran sido posibles. En pantalla vemos donde, bueno, yo creo que la institución, al salir de este espacio físico del establecimiento, ha podido construir otros lazos sociales más allá de las paredes físicas, ¿no? Y los amplía esos lazos sociales. En las imágenes observamos, bueno, a la derecha es una clase virtual donde están los docentes y sus alumnos, y nos pareció significativa porque si ustedes observan con atención se van a poder ver diferentes ambientes, ¿no?, de lo que sería una casa, una cocina, un patio, un comedor, un dormitorio, un living. Y la escuela sigue presente ahí, sigue estando en esos diferentes espacios, sigue siendo escuela, donde la tarea es la que convoca, ¿no? Los docentes con los estudiantes están haciendo una clase virtual. Y la imagen de abajo, que es una captura de Zoom, es la imagen de un conversatorio virtual que organizaron los docentes y que se llevó a cabo el 15 de octubre, el Día del Bastón Blanco, organizado y realizado para concientizar y visibilizar, y participaron docentes de otros departamentos de nuestra provincia, muy alejados, de otras provincias como Santa Fe, Formosa,
autoridades, familiares, estudiantes que contaban sus experiencias y también nos relataban los diferentes obstáculos o dificultades que a veces tienen en la vía pública para poder desplazarse con autonomía, cuando se encuentran con diferentes obstáculos. Fue una experiencia muy enriquecedora que duró 3 horas el conversatorio porque había mucho para poder compartir y que nos demuestra que aún en estos tiempos de adversidad hay otra forma de construir escuela y de poder superar estas dificultades y que otras formas de hacer escuela. Yo creo que lo que impulsa a estas construcciones es el deseo de todos y de cada uno que confluya en un proyecto en común, ¿no? Ese deseo que nos impulsa y nos transforma aún en situaciones de adversidad. Ese deseo, como dice Carlos Escliar, uno debería ser capaz en su deseo de enseñar a todos, de poder mediar con la palabra hacia cualquiera, de hacer partícipe a cada uno y a cada una de esa enseñanza. Y ese deseo es el que nos impulsa a seguir construyendo proyectos futuros en una realidad incierta y cambiante, donde sabemos que van a surgir otras barreras que deberemos pensar y abordar, pero una realidad que hay que crear y que no puede hacerse en la individualidad. Necesariamente se tiene que hacer en forma colectiva. Así que bueno, eso es un poco en resumen lo que quería compartir. Le doy el paso a mi compañera para luego seguir reflexionando. Muchas gracias, Judith. Realmente é um relato sensível, né? Daquilo que a gente está fazendo, né? Na escola. Vem fazendo da escola. Eu gosto do gerúndio. Acho que é uma forma que nos ajuda a pensar esse espaço e esse momento de forma processual também, né? Nesse durante, o que a gente está fazendo nesse momento. Primeiro, queria salvar o esquecimento do sobrenome de Maria Soledad Martín López e Raquel López. Então, salvadas as questões com sobrenome, Maria Soledad Martín, do IBIS, de Córdoba, que esteve com a gente semana passada. E queria também, antes de dar a palavra para a Dayana, agradecer, então, muito o relato de Judith, afirmar, junto, inclusive, com aquilo que a Maria Soledad trazia no encontro passado, de como esse tempo nos ha ajudado a afirmar o caráter coletivo da experiência humana, de qualquer experiência humana, né? Nesse caso, a experiência escola, que é a que nos toca sustentar nesse momento como professores, né? Como esse momento nos coloca assim, de forma descarada, de forma descarnada, a necessidade de enxergar essa experiência como uma experiência coletiva. Acho que isso também, Judy, traz isso como um ganho desse momento, né? Apesar da gente saber disso, como a Maria Soledad dizia, em 12 anos é a primeira vez que eu sinto que a gente está fazendo um trabalho integrado e coletivo. De outra forma, talvez não seria possível, né? E dizer que, agradecer a Judith, então, dizer que com isso, Judith, há uns 4 anos, a gente estava lembrando, né? A partir de uma relação com a professora Karina Ratero, da Faculdade de Educação da Universidade Nacional de Entre Rios, com quem temos um acordo internacional, a UERJ tem um acordo internacional, e a quem visitamos há 4 anos atrás, junto com algumas alunas, e Judith foi uma das professoras com as quais conversamos em uma mesa e depois visitamos uma lindíssima escola especial. Judith, sí. ¿Me lembra o nome? Sí, la Escuela Zulema Embon. Y mando un abrazo enorme. Sí, un cariño para todos. Sigue un poco el corazoncito allí.
e dizer que tomara que próximo ano a gente possa estar novamente em Entre Ríos para afirmar a necessidade de nos encontrar e seguir produzindo encontros entre Brasil e Argentina, entre universidades públicas e escolas públicas. Então, agradeço muito, Judith. Vamos a passar, então, a palavra, fazer circular a palavra para Débora. Débora Madeira, tá bom? Débora Madeira é assistente social, ela é assistente de alunos. Aqui, antes disso, vou ler um comentário. Excelente, um comentário que está lá no chat. Excelente, Patricia Batistuti. Excelente tu relato, Judith. Y felicitaciones a todas las docentes de la Escuela Helen Keller que llevan a cabo la enseñanza en este tiempo. Eso mismo. Entonces, continuando a presentar a Débora. Débora es asistente social y asistente a alumnos do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Débora também está fazendo o mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais na nossa Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e hoje foi convidada a falar um pouco do que estamos fazendo no Benjamin Constant nesse tempo, experiência, espaço de pandemia. Débora, você me indica como eu passo o seu slide, tá bom? Tudo bem. Boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer a gentileza do convite para participar dessa noite conversante. E para pensar um pouquinho hoje, para iniciar a nossa conversa, eu quero falar primeiramente do Instituto Benjamin Constant, dentro da sua singularidade enquanto território educacional, e falar também do lugar que eu habito na instituição, né, na condição de assistente de alunos. Então, eu queria que pudesse, por favor, botar a primeira lâmina. Então, na imagem, nós temos uma foto, né, do Benjamin Constant, que aparece capturada do alto. A foto na tela, ela aparece de forma retangular, tá? No entorno, a gente tem o edifício e árvores, e no meio, a gente tem ali, no centro, a gente tem o pátio da instituição. O Instituto Benjamin Constant é um órgão federal, que presta diversos serviços e atendimentos às pessoas diagnosticadas com cegueira e baixa visão. E aí eu peço para passar para a segunda lâmina, por favor. Aí, falando um pouquinho da composição desse território, lá são prestados atendimentos médicos, onde são realizadas consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. Nós temos a escola, que é uma escola especializada para estudantes com cegueira e baixa visão. Nós temos também uma imprensa braille, que imprime e edita livros e revistas em braille. O Instituto oferece capacitação profissional e também assessoramento a instituições públicas e privadas que se interessam pela temática da deficiência visual. E aí peço para passar novamente, por favor. E aí eu falo um pouquinho, né, da condição que eu habito dentro deste território educacional, que é a condição de assistente de alunos, que transita por toda a instituição acompanhando as crianças nos diversos atendimentos transdisciplinares que acontecem nos setores, né, por exemplo, acompanhando ao atendimento médico, ao dentista, enfim. No dia 17 de março, a gente teve a suspensão desses encontros presenciais, né? E de lá para cá, não mais os encontrei, porque a função do assistente de alunos, ela integra o quadro técnico-administrativo da instituição.
Então, o retorno, eles já estão tendo os encontros remotos e virtuais, né? Mas, por enquanto, a gente não participa. Mas o modo que nós encontramos, né, nós assistentes de alunos, de continuar atuando, foi participar de reuniões com responsáveis e profissionais. E aí é que começa a experiência, falar sobre o que me acontece nesse momento, participando dessas reuniões, né? E aí eu peço para passar a lâmina, por favor. E aí eu trago, né, os desafios desse momento, falando sobre o vírus como um aprofundador das desigualdades sociais, e isso me baseando muito nas narrativas, né, que eu acompanho, que eu experiencio nessas reuniões, onde a gente vai percebendo que, para além do vírus, existem outras interferências tão cruéis ou tão nefastas quanto o vírus incidindo sobre a vida dessas pessoas, né, dessas famílias e das nossas vidas, né. Então, durante essas reuniões, eu vou falando um pouquinho do que acontece nessas narrativas. As pessoas expõem o medo da utilização do sistema público de saúde. As pessoas falam da violência policial que elas vivenciam nos bairros onde moram, né? Inclusive também falando da questão da distribuição do sistema de internet, né? Do sistema virtual, por conta de que no Rio de Janeiro a gente tem uma questão do poder paralelo brigando por essa questão de distribuição. Então, algumas crianças, há alguns relatos de que as crianças não podem acessar esses encontros remotos e virtuais por conta dessas questões que acontecem no bairro onde elas moram. E eu acho também importante destacar, falando um pouquinho sobre essa incidência, né, da violência policial que é citada nas reuniões, e falando um pouquinho também dessa questão da utilização da internet, que às vezes é interrompida, que o Benjamin ele tem uma característica, né, aí me utilizando um pouquinho dos termos do Sertor, que faz que os alunos de lá não moram no entorno, né? Os praticantes do lugar, eles vêm de áreas distantes, eles moram, a grande maioria, nas periferias, nos bairros periféricos, Baixada Fluminense, né, subúrbios do Rio de Janeiro, municípios afastados, São Gonçalo, Itaboraí, Petrópolis, Teresópolis. Então, são famílias que esquadrinham a cidade para chegar à escola. Então, também são citadas permanentemente questões relativas à depressão devido à perda de familiares, a perda de entes queridos, e que isso interfere muito, né, na participação da família nas aulas. São faladas também as questões das condições de trabalho dessas famílias, né, falando do sistema de home office com a sobrecarga, falando do desemprego, né, da angústia de estar, de repente, num emprego precário para poder bancar a casa, falando da angústia do retorno, em se expor aos perigos de contaminação no transporte público, que também é saturado. Então, tudo isso reverbera nessas reuniões, né? E o que eu tenho a dizer sobre essas reverberações é que conforme eu fui participando, né, e ouvindo e participando, eu vi um movimento da escola muito interessante, que foi a escola acolhendo, parando para ouvir, tentando realizar ações que pudessem, de algum modo, amenizar ou resolver mesmo as questões que estavam sendo trazidas, e eu acho isso um movimento muito potente, né? E então essa preocupação, né, da instituição com as questões que estão sendo trazidas pelas famílias, que põe lá a crise sanitária, mas põe algumas outras questões que são tão cruéis quanto a crise sanitária e que interferem diretamente também na participação delas, das atividades que são propostas, né, nesses encontros remotos e virtuais. E uma outra coisa que me chamou muita atenção nesses tempos, né, de pandemia, conosco lá no Benjamin, foi a luta pela implementação do ensino remoto e virtual. Porque, na verdade, a gente chama de luta porque existiram
diversas tentativas e pressões do governo, né, esse governo negacionista que nós temos, de fazer com que retornássemos com as aulas presenciais. Mas aí a equipe brigou muito, né, elaborou documentos falando sobre a inviabilidade desse retorno, né, e aí o que eu acho bacana também é que o retorno, a elaboração desses documentos contava com as narrativas dessas famílias, falando dessa angústia, porque o governo, ele nos falava assim, vamos montar estratégias para que a sala fique montada com mobiliário de modo que as crianças fiquem distanciadas. No meu caso específico, me foi enviado um documento para que eu pensasse estratégias de como a criança ficar distanciada na área externa do Benjamin Constant. E a equipe, não, a gente não vai fazer isso, a gente não vai montar estratégia nenhuma, ao contrário, né, nós vamos montar um documento, elaborar um documento falando da inviabilidade desse retorno. E que eu achei muito interessante é que as famílias, elas também participaram da elaboração desse documento falando da inviabilidade do retorno, citando as coisas que eram relativas ao cotidiano delas, né? Que ninguém melhor que elas para falar sobre essas interferências que acontecem na vida delas, de, por exemplo, como eu disse, são pessoas que esquadrinham a cidade para chegar à escola. Por mais que nós fizéssemos um esforço para separar mesas, cadeiras, mantê-los distantes na escola, essas crianças iam vir. Muitas crianças pegam 2 ônibus, metrô e trem, elas iam vir dentro da superlotação, se expondo elas e suas famílias, né? Então, eu achei muito interessante ter essa participação da família dessa forma tão efetiva. Eu acho que cai um pouco na repetição, mas é isso. Eu antes vinha acompanhando a família sendo convidada a participar do projeto pedagógico da escola, mas com os efeitos da pandemia, eu vi isso acontecendo, a família intervindo, sugerindo no projeto pedagógico da instituição. E vi também, como eu disse, os profissionais se abrindo, se colocando à disposição, flexibilizando, né, o seu planejamento, por exemplo, ao pensar as atividades remotas e virtuais, eles levavam em consideração as condições de trabalho que tinham sido citados por elas, né? Pensando tarefas que pudessem não exacerbar mais as tarefas dessas famílias, pensando uma quantidade de tempo para as aulas que também não sobrecarregasse mais ainda essa família. E conforme eu ia acompanhando, reivindicação por cestas básicas, né? Um cuidado, uma preocupação com a alimentação das crianças, né? Nas suas casas. Então, eu fui vendo esse movimento da escola muito atenciosa com dentro e fora da escola, né? Eu fui vendo um movimento dos profissionais, um movimento feito por nós, né? Nós, que eu digo, profissionais e famílias, no qual a gente não se esgotava o território educacional, né? A gente pensava sobre a vida, né? E eu achei isso muito significante para esse momento, né? Momento esse em que, como a gente sabe, tem a crise sanitária, e a gente, conforme ia passando a experiência, eu ia pensando, nossa, o Estado está aí, o Estado está corroborando a morte, né? Fazendo morrer, deixando morrer. E aí, enquanto eu escrevi um diário de campo, né, falando sobre a minha participação numa dessas reuniões, eu pensava assim, nossa, o Estado está corroborando as políticas de morte, o Estado está aí fazendo morrer, deixando morrer, com corrupção, com alto índice de violência policial nos bairros, mas e nós, né? Aí eu recorro muito àquela frase da Leila Machado, e nós? E nós? O que estávamos ajudando a fazer com aquilo que estava sendo feito de nós, né? Então, nesse diário eu comecei a pensar que, às vezes, a gente fala do Estado como algo abstrato, né? Como algo que está lá longe, que está distante de nós. Não é.
O Estado ali éramos nós. E a gente estava fazendo um movimento totalmente diferente. A gente estava fazendo um movimento de preocupação e cuidado com a vida. Então, eu achei um momento assim, um momento singular, de medo, de angústia, de fragilidade, mas também um tempo de um aprendizado muito grande. Porque aí eu ficava pensando, nossa, a gente tem vivido o caos, né? A gente está vivendo o caos. E aí eu lembrava de uma coisa que eu li no livro Caosmose, do Guattari, que ele fala que o caos ele é aterrorizador e apaixonante. Porque quando a gente está no caos, a gente tende, né, a ter uma luta pela sobrevivência e acaba, às vezes, pode, talvez, né, criar uma consciência coletiva que gera esse movimento ético, que era o que estava acontecendo ali, que não era técnica. A escola não estava querendo ali implementar um ensino remoto e virtual de modo técnico. A escola estava ali tentando implementar o ensino remoto e virtual a partir da sensibilidade e da ética que era demonstrada nesse cuidado com a vida, dessa preocupação com a vida, e manifestada com gestos de afeto, né? Então, o que fica para mim desse tempo é isso, tá? Ter o campo das impossibilidades, né, que a gente fala aí o tempo todo, né, do Estado corroborando a morte, da crise sanitária, do negacionismo, mas ter também esse pouquinho de possível para não sufocar, né? Ter essa união que a gente forjou lá, que foi muito potente, né? E em que a gente fez esse movimento que talvez em outro momento, eu não sei, digo talvez ele não fosse forjado, né? Esse movimento mesmo de preocupação e de responsabilidade com a vida. Então, essa a contribuição que eu trago, né, da experiência que eu tive, que me aconteceu, e eu sigo aqui conversando e pensando com vocês. Obrigada, Débora, muito obrigada. Acho importantíssimo você ter trazido, principalmente para quem não mora no Brasil, né? Tem muita gente de fora, tem muita gente da Argentina, de outros países da América Latina, acompanhando o relato muito precioso e duro que você fez em relação a o que a gente vem conversando desde março desse ano, né? No Brasil, principalmente, nós enfrentamos a duríssima crise sanitária e o terror de um vírus que aceita e não sabemos muito bem como nos cuidar dele, hoje já sabemos mais, né? Mas também enfrentamos um projeto político que nos governa e que, desde o começo dessa crise, ele não tem tido como projeto o descuidado da população, principalmente da população mais vulnerável, seja a partir do negacionismo, do próprio vírus, do negar a existência e a gravidade do próprio vírus, como de outras situações que vocês devem acompanhar na Argentina e na América Latina toda. Então, a gente disse isso, que desde março nós estamos em uma dupla luta, os professores resistindo bravamente também, porque o projeto da maioria dos governos tem sido a volta presencial à sala de aula, né? E em muitos casos, como que Débora colocou aqui, essa volta presencial viu-se suspensa pela luta dos professores, porque os professores se resistem, os professores, sindicatos, professores de famílias se resistiram à insistência de alguns governos, dentre eles o próprio governo federal, da volta a aulas, né? Em condições de completa, vamos dizer, de uma completa negligência, negligenciando completamente o cuidado da vida de estudantes e professores. Então, o Brasil tem essa característica muito forte, como eu falava para a Judy e para a Natália quando estávamos em off,
nós estamos vivendo no Brasil hoje o que talvez na Argentina, vamos dizer, essa condição tão extrema que na Argentina começou a se vivenciar em relação ao vírus há um mês atrás, nós vivimos isso desde 16 de março. Né? Claro que com um pico em maio, e enfim, essas coisas, mas é realmente muito duro nesse momento puxar qualquer brecha, como dizia Débora, de forma individual. É decir, as brechas que a gente puxa desse estado necropolítico que a gente tem, são brechas que a gente pode puxar coletivamente. E que, por sorte, o nosso povo, e isso a América Latina todo, sabe como fazer isso, porque também não é a primeira vez que a América Latina, que Brasil, enfrenta um governo como que está enfrentando hoje. E a gente sobreviveu a eles. Com luta, com, enfim, com rua, com o que seja, a gente sabe como resistir. Somos um povo forte e criativo. Então, minha esperança está nisso. Que a gente, que a tortilla se vuelva, como se diz em Uruguai, né? Então, obrigada, Débora, porque você trouxe um elemento fundamental para pensar essa escola na pandemia, e que são os territórios nos quais nossas escolas, principalmente no Rio, elas se situam, e quais são as condições de trabalho, sanitárias, emocionais, que a gente enfrenta diariamente nas escolas, né? Quando a gente pensou também nos encontrar entre línguas era isso, não só entre línguas, entre idiomas, mas entre diferentes experiências, porque sabemos que a experiência em uma cidade pequena, Paraná é uma cidade pequena do lado do Rio de Janeiro, é muito diferente a uma no Rio de Janeiro, como também uma experiência em Paraná é muito diferente, é uma experiência que vai ser contada na semana que vem por Mariana Correa, que trabalha nas escolas rurais do norte cordobês. Então, logicamente, que as formas de nos organizarmos, responder coletivamente a esse momento, como sempre, elas são contextuais, né? E os problemas precisam também ser entendidos e analisados contextualmente. Muito obrigada, então, Débora, por trazer esse contexto tão assustador. Quando você coloca aqui, realmente é assustador mesmo, mas muito obrigada, tá? Então, aqui tem alguns, um comentário, vou ler. En Joaquín Eugenio Acevedo, en Argentina también luchamos, se lucha para que la presencialidad se dé en mejores condiciones, exactamente, ¿no? Excelente, Ana Paula Olivera de Fari, excelentes reflexiones, Débora, mi amiga querida, tuve el privilegio de trabajar con você, con esa profesional de olhar tan sensible y afectuoso no IBC. ¿Qué más? Continuaremos sobreviviendo, eso mismo. São algumas das intervenções aqui no chat, tá? Temos 40 pessoas participando. Pessoal, bom, então agora vamos invitar a la professora querida, professora Natalia Gómez. Eu não conozco a Natalia personalmente, pero já temos uma relação a partir de la invitación a formar parte de estas conversaciones. Y es eso también, pienso que los encuentros y esta virtualidad, vamos a decir así, esta forma remota, nos ha regalado la posibilidad de encontrarnos con personas improbables, que tal vez en otro momento no sería posible, ¿no? Por aquí mismo yo tengo Natalia y Sulamita, que tal vez de otra forma no conocería. Sulamita es nuestra intérprete de Libras. Entonces, siempre es algo a festejar, las posibilidades de encontrarnos para analizar esto que nos está pasando y qué estamos haciendo con lo que están haciendo de nosotros, como dice Débora. ¿Qué es lo que estamos haciendo de lo que están haciendo de nosotros? Querida Natalia, entonces sea bienvenida. Y me avisa cuando para poner tus láminas, ¿está? Bueno, muchas gracias, Anne. Gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder participar de esta conversación.
y bueno, que la virtualidad también tiene estas cosas de poder encontrarnos sin conocernos presencialmente, ¿no? Bueno, yo voy a contarles un poco la experiencia, compartir con ustedes la experiencia del trabajo que se ha llevado adelante en la Escuela Helen Keller en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos hemos encontrado con una realidad que nos desacomodó un poco a todos, que tuvimos que pensar a plantearnos cómo organizar la escuela ante la adversidad que genera la pandemia, cómo pensar la escuela también fuera de la escuela, de lo físico. Y en este sentido, también preguntarnos cómo seguir, porque no sabemos hasta cuándo seguirá este contexto, pero de pensar, como decía mi compañera Judith, en un futuro también en vistas de buscar lo mejor para nuestros estudiantes. En este sentido, nosotros tuvimos que, de la noche a la mañana, organizar la institución para seguir garantizando educación. Tuvimos que pensar ya la educación desde otros formatos a los cuales no estábamos habituados. También pensando en esto de estar presentes sin estarlo, y pensando también en la escuela como organizadora de hogares, referenciando también a Karina Kaplan, como lo hacía Judith, pero la pregunta seguía siendo cómo, sobre todo pensando en nuestra población escolar, en estudiantes con discapacidad visual, que requieren de otros tiempos, que requieren de un trabajo más personalizado, y que con algunos estudiantes es fundamental desarrollar un trabajo mano sobre mano o mano bajo mano, donde también conocemos que hay papás o tutores que no están entrenados para llevar adelante este tipo de actividades que en la presencialidad muchas veces solo se daban en el territorio de la escuela. A mí me gustaría que puedas compartir, Anne, la primer placa para poder enseñarles unas imágenes que seleccionamos para... A ver, ya va a aparecer. Unas imágenes que son muy significativas, hablando de esto del trabajo mano sobre mano. No, Anne, perdón, la otra plantilla. ¿No se pueden ver? Sería la otra plantilla. Bueno, yo les cuento, ¿no? En las imágenes que habíamos seleccionado, veíamos a las mamás, ¿sí? Veíamos a dos mamás que acompañaban a sus hijas. Natalia, esa es la primera. No, pero habíamos enviado por separado, Judith y yo. Sí. Y en la plantilla que presentaba yo había fotos de estudiantes en la primera. A ver, estaban realizando algunas propuestas educativas. Ah, perdón, entonces esta es la misma. Claro, es la misma que había compartido. Perdón. Está bien, no hay problema. Perdón. Interrumpir, voy a ponerlo de nuevo, ¿está? Bueno. A ver si ahora lo podemos ver. Sí. Déjame ver. Sí, sí. Aquí. Creo que escuela en casa, ¿no? ¿Comienza así? Así es. Ah, sí, debe ser. En casa. Ahí está. Creo que fue, ¿o no? Bueno, a mí... ¿Te aparece? Todavía no la alcanzo a ver, pero en la primera... no, pero ahí está. Bien, la escuela en casa. Nos resultaron muy significativas esas dos imágenes, sobre todo cuando menciono esto del trabajo mano sobre mano. Ahí podemos ver que las mamás están realizando ese trabajo con sus hijas, están guiando, orientando para que puedan realizar la exploración táctil del material con el que están trabajando. Y la verdad es que ha sido muy, muy significativas y por eso las seleccionamos. En esto de pensar también en cómo acercarnos a las familias, en cómo entrar a sus casas, tuvimos que pensar también en cómo guiar y orientar a ese adulto que acompaña el proceso.
Por eso cuando se les enviaban las actividades, se les explicaba qué objetivo se perseguía con cada una de ellas, a dónde los papás tenían que mirar, qué había que observar, para que al realizarse la devolución se genere la retroalimentación entre la familia y la escuela. La familia es coevaluadora con el docente, porque el docente, mediado por ese papá, por esa mamá, muchas veces por tías o abuelas que también acompañan, pueda saber y pueda conocer en dónde se le presentaron dificultades, cuáles actividades les resultaron más atractivas, en dónde hay que seguir estimulando. Y hablando un poco de esto de las propuestas, yo quiero compartir con ustedes algunas de las propuestas que se han llevado adelante en Helen Keller en este tiempo de pandemia. Quiero comenzar a hablarles sobre el espacio educativo múltiple. Este es un área en el cual asisten estudiantes con multidiscapacidad. En la primera foto que vemos en la placa es una niña del espacio educativo múltiple del turno mañana que está trabajando con su mamá. Este espacio, la verdad que ha sido un gran desafío para las docentes de este espacio, poder vincularse con sus estudiantes mediados por una pantalla. Y a pesar de la dificultad que esto implica, la verdad que hemos observado que estudiantes que en la presencialidad no podían sostener sus aprendizajes, en este contexto lo han podido hacer y le han podido dar continuidad. Y la verdad que eso es para destacar, como así también el acompañamiento de las familias. Por ahí nosotros veíamos que en la presencialidad algunas familias tenían poca participación en la vida educativa de sus hijos. Y la verdad que en estos tiempos pudimos ver otra faceta, pudimos ver cómo los acompañan, cómo participan de cada taller que las docentes proponen, cómo acompañan en las actividades, cómo les realizan los recursos a sus hijos para que puedan realizar las propuestas. En este sentido me gustaría que puedas poner la placa que sigue para ver una imagen. Bueno, en la segunda imagen vemos a la docente del espacio educativo múltiple que está con sus estudiantes y están en una clase llevando adelante teatro de sombras. Por eso decimos que en esta etapa las casas de nuestros estudiantes se han convertido en escenarios para juegos, para títeres, para experimentar con los sentidos, y ha sido muy bueno el acompañamiento de las familias. Otra de las áreas de la institución son las alfabetizaciones. Nosotras contamos con alfabetización 1, 2 y 3 y su complementario que es OVO, orientación vocacional ocupacional. En este espacio se ha trabajado la alfabetización inicial, más que nada desde las nociones básicas de aprestamiento. Se han enviado a los hogares actividades simples, concretas, factibles de ser realizada por los papás y por el familiar que acompañe. Y también se han trabajado desde las actividades de la vida diaria, contenidos desde las áreas curriculares en actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, al preparar una receta, al ordenar, al ayudar en el orden de la casa, al colaborar para poner la mesa. Y una experiencia muy significativa y la verdad que ha resultado muy estimulante para los estudiantes ha sido la experiencia de la receta interactiva. También podemos ver en la placa, en la tercera foto, que hay dos docentes acompañando a dos de sus alumnos. Mientras los chicos preparan una receta de cocina, podemos ver que están preparando unas galletitas. Este espacio, la verdad que ha resultado muy estimulante. Las mamás, las familias también se han enganchado muchísimo porque han estado coordinando con las docentes, han coordinado los días y los horarios para poder encontrarse y se han generado ricos espacios de encuentro. Otro área del cual les quiero también contar un poquito es el de baja visión. En este espacio los estudiantes han trabajado y han reforzado y estimulado lo visual a través de lo lúdico. Sus docentes han preparado mucho material, les han enviado materiales en textos, recursos audiovisuales. Desde este espacio las docentes acompañan, orientan a las escuelas a las que asisten nuestros estudiantes, sobre todo para que las actividades que sean enviadas a los hogares sean totalmente accesibles para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta su condición visual. En la cuarta imagen de la placa elegimos
bueno, la foto de un estudiante de baja visión que está con su libro con un cuento y está utilizando como recurso un tiposcopio. El otro espacio del cual les quiero también contar es ETRE, es la sigla, es un nombre medio largo el del espacio, es Enseñanza de Técnicas y Recursos Específicos. A este espacio asisten estudiantes en procesos de inclusión, tanto del nivel primario como del secundario, y allí es donde reciben todo el apoyo y orientación desde lo específico. Por ejemplo, se trabaja la lectura y escritura en braille, todo lo que tiene que ver con la informática y los recursos tiflotecnológicos. Una foto que seleccionamos es la primera, que podemos ver a una de las estudiantes de ese espacio. Se puede apreciar que está la máquina Perkins y al lado está la compu. Esos son los recursos muy utilizados por los estudiantes en este espacio y bueno, sus docentes han trabajado en este tiempo acompañando y orientándolos más que nada en las actividades que eran enviadas desde las escuelas comunes, porque la verdad que los han llenado de trabajos prácticos a los chicos y han tenido que estar ahí acompañando y apuntalando. En este sentido también, desde el área de ETRE, se trabaja en forma conjunta con el área de inclusión. Este área acompaña los procesos de inclusión y trabaja de manera mancomunada con las escuelas a las que asisten nuestros estudiantes y brindan todas las orientaciones. En relación a estudiantes del nivel primario, hemos elaborado propuestas integradas con los chicos, sobre todo con los niños que están en procesos de alfabetización y que requieren de un fuerte andamiaje desde lo que es el trabajo desde la especificidad, desde Helen Keller. En cuanto a los chicos del nivel secundario, se ha trabajado en forma articulada y se ha formado, la verdad, que un equipo de trabajo muy lindo, que en la presencialidad esto no lo podíamos ver, y si hay que rescatar algo de la virtualidad es que se han generado hermosos espacios de encuentro y de trabajos colectivos. El área de inclusión, el área de ETRE, el área de informática, trabajan con los estudiantes en relación a todo lo que tiene que ver con los recursos tecnológicos, con el uso de diferentes plataformas, por ejemplo, el Classroom, que los estudiantes no estaban habituados a usarlos, el uso de correos electrónicos, el uso también de software específicos, por ejemplo, el EDICO, trabajándolo en el área de matemática, el uso de los lectores de pantalla, y se ha elaborado un documento, las docentes de este área han elaborado un documento que han compartido con las instituciones, las cuales se establecen ciertos criterios a tener en cuenta en este contexto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros estudiantes requieren de otros tiempos y que para acceder a la información y al aprendizaje requieren de manejar de otros recursos tecnológicos. Entonces se solicita que cada actividad enviada a los hogares sea totalmente accesible. Por ejemplo, si van a enviar un documento, que este documento sea en Word para que los lectores de pantalla los puedan leer y no tenga que haber ahí, que se tenga que invertir un tiempo extra en convertir los documentos. La verdad que es muy, muy lindo el trabajo que se viene desarrollando. Y hay algo que yo quiero comentar y destacarlo, porque hay docentes que se reúnen los días sábados para dar clases. Y la verdad es que es de destacar, porque no solo docentes desde la escuela Helen Keller, sino también los docentes de las otras instituciones a las que asisten nuestros estudiantes, como profesores de matemática, también profesionales externos han estado participando de estas clases, y la verdad que es de destacar que la docencia no descansa ni los fines de semana, como yo le decía a mi compañera, esto de que en este tiempo se nos han desdibujado los horarios, los tiempos, los espacios, y estamos siempre buscando y procurando el encuentro con el otro, flexibilizando los horarios, y vemos que de este trabajo en equipo surgen cosas maravillosas, porque los vemos en los logros de nuestros estudiantes y en los avances que han tenido, aún en este contexto adverso y de pandemia. Pero así como les puedo relatar todas estas experiencias lindas que hemos tenido y de un gran trabajo que se ha llevado adelante, también les puedo decir que nos han atravesado situaciones un tanto complicadas, como lo mencionaba también Judith, ante situaciones de estudiantes a los cuales no podíamos llegar con nuestra propuesta educativa, estudiantes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad,
nosotros no desconocemos la realidad que ellos pasan y muchas veces pensamos que no hay mala voluntad por parte de las familias en acompañar, sino que a veces no saben cómo hacerlo o no poseen los recursos tecnológicos o materiales con los que sí contamos en la escuela. Por esto es que se pidió que las docentes pudieran elaborar actividades, material didáctico, para que las familias pudieran buscarlo desde la escuela y de cierta forma seguir sosteniendo lo pedagógico. Más allá de que no está mediado por un docente porque son estudiantes que no tienen conectividad, pero sí que puedan recibir las actividades y que puedan seguir trabajándolas en sus casas. Por eso, en este tiempo, la verdad, el trabajo que se ha llevado adelante ha sido impecable, como yo siempre les he dicho a mis compañeras. Destacamos la labor de cada uno de los docentes, de nuestros estudiantes por el esfuerzo que han realizado, de las familias que han acompañado por hacer escuela. Y me gusta usar esta frase de hacer escuela porque a la escuela la hacemos entre todos. Y en este contexto tan adverso, la escuela siguió de pie. Por eso elegí las palabras la escuela en pie y construyendo juntos, porque la escuela siguió de pie, la construimos juntos, sigue de pie y la seguimos sosteniendo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por el relato tan sensible y preciso, ese paseo por las diferentes formas y por los diferentes lugares, espacios y experiencias de la Escuela Helen Keller. Una pregunta que hiciste me resuena, en el inicio me resuena con eso de la escuela en pie, la escuela está en pie, ¿no? Y que es cómo pensar la escuela fuera de la escuela, ¿no? Y cómo hacer escuela fuera de la escuela, fuera del marco institucional conocido y bastante familiar para todos nosotros que somos profesores ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la escuela fuera de la escuela, siendo escuela? Y siendo una escuela que permanece o se hace en pie, ¿no? Pienso que es un poco la gran interpelación que todos como profesores y profesoras tenemos. Interesante ver la recuperación del gesto del toque con el que abrís el trabajo, que son unas fotografías lindas. Pero fíjate que lo lindo es también cómo se recupera de forma remota, vamos a decir así. La imagen, una imagen tomada remotamente del toque entre dos manos, que es uno el alumno y algún familiar que está tocando su mano para posibilitar el proceso de aprendizaje de esa persona, ¿no? Y en ese sentido, pienso que es fundamental para poder reconocer ese gesto como un gesto potente, el gesto del toque del otro. Uno, en cierta forma, medio que mirando de fuera, pero estando dentro de la propia escena pedagógica. Es una cosa bastante rara, ¿no? De afuera, pero adentro de la escena pedagógica, reconocer el toque de dos manos que no están siendo tocadas por nosotros. Pienso que es un gesto que también tiene que ver con algo que traías al final y pienso que es fundamental para continuar pensando y que es la suspensión de la mirada enjuiciadora y moralista que muchas veces la escuela tiene en relación a las familias. No estoy diciendo la escuela Helen Keller, estoy diciendo la escuela como una institución en general ha tenido una mirada de juicio y una mirada moral encima de las familias y de cómo las familias acompañan o no acompañan determinados sujetos, ¿no? Esto cuando vos decís, cuando reconoces ese gesto de toque como un gesto que posibilita el aprendizaje, es un poco suspender esa mirada de juicio para habilitar una mirada que acoge
también a la familia como posibilitadora de ese momento. Acho que eso es lo lindo de poder vivir esta experiencia en la dureza de la propia experiencia, pero pudiendo ver en las brechas, como decía Débora, en las fisuras, la vida que está pulsando y aconteciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia, y vamos a invitar, tiene Marcela Llano diciendo, si es verdad, Patri, respondiéndole a Patricia Batistuti, el acompañamiento de la familia es muy fuerte y permite que se pueda lograr los objetivos. Tiene que ver con eso, ¿no? Con habilitar también la posibilidad de las familias, con las posibilidades de las familias, suspendiendo el juicio moral encima de las familias de nuestros alumnos, ¿no? Vamos a invitar entonces finalmente a Dayana Pilar da Silva. Dayana es profesora del Instituto de Educación Infantil del Instituto Benjamin Constant de Río de Janeiro. Es también doctoranda del programa de posgraduación en educación, procesos formativos y desigualdades sociales, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E acho que é isso, Dai, né? Você, então, me indica como vou fazendo com seus slides, tá bom? Tá, ok. Primeiramente, boa noite, dizer que é uma grande alegria, né, estar nessa conversa, após ouvir ainda as colegas, assim, muito importante, relatos maravilhosos. Eu acho que você pode ir pondo, Anne, porque eu vou falando e já vai entrando a primeira lâmina. Eu acho importante iniciar essa fala colocando também de que lugar que eu estou falando, né? Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant, Débora contextualizou super bem, né, esse território, e é um território amplo, tem muitas coisas, né? Então dentro dele funciona uma escola que vai até o ensino médio, né? E dentro dessa escola, que também é ampla, eu estou, né, como professora na educação infantil, ou seja, eu me encontro nessa educação infantil com crianças de 4 a 6 anos, em média, e vim me encontrando presencial fisicamente, né, até março desse ano, quando veio essa pandemia. E assim que iniciou isso tudo, que a gente teve que suspender, né, que nossa rotina foi suspendida, algumas perguntas me passaram assim automaticamente entre a equipe também. A gente não deixou de se encontrar, a gente imediatamente na semana seguinte já estava se encontrando virtualmente, e algumas perguntas surgiram. Primeiro, e agora? O que a gente vai fazer, né? Como fazer, né? E dentro dessas perguntas também algumas afirmativas. São crianças com cegueira e baixa visão. É possível esse encontro virtual? Então, a gente afirma esse outro para pensar na possibilidade. A gente ficou meio assim, digamos que inseguros, né? De como que seria possível. E dentro desse contexto, pode passar, né? O que eu queria compartilhar com vocês é como que foi esse movimento. Então, eu trago assim, da experiência de uma escola, que a gente estava vivendo, né, a experiência de uma escola a outra. Mas quando eu falo escola a outra, eu não estou falando em escola diferente, uma escola à parte daquela escola que a gente vivenciava, mas sim uma escola vivida de um modo diferente, de um modo outro, né? Porque imediatamente, assim como as perguntas automáticas, a gente buscou um nome para o que estava acontecendo, essa necessidade que temos de sempre buscar um nome para aquilo que estava acontecendo. E quando falar em virtual, quando a gente pensou em virtual, a gente pensou logo em educação à distância. Vamos nomear isso como educação à distância, e educação à distância não é ideal, não é recomendável para os nossos alunos, ou seja, já afirmando também, porque é nosso isso, a gente, no caos, na insegurança, a gente pensa no previsível, né? E nessa ausência de palavras, a gente se reuniu enquanto equipe, fomos discutindo e vimos que não era
essa questão, não era educação à distância, né? Mas outra coisa que não tinha nome naquele momento e que a gente precisava se movimentar e não ficar parado. Mas isso só foi possível, pensar que não era essa ideia de ensino à distância sendo só o virtual, né? Porque a gente se encontrou, porque a gente discutiu coletivamente, porque a gente se perguntou, porque a gente foi pesquisar, foi procurar saber. Então, a partir disso, a gente viu que várias palavras estavam necessitando, talvez, de outros sentidos, ou talvez não, algumas a gente ainda nem encontrou palavras para nomear. Por exemplo, sentido de presença. Presença agora tem um outro sentido que a gente pensava, a presença física, e agora estamos todos aqui, presentes, né, numa conversa, então ganha um outro sentido. A gente foi percebendo isso enquanto equipe aos pouquinhos. E, assim, enquanto instituição, chegou um momento que a gente, junto com os professores, com a equipe, com técnicos administrativos também, viu por bem cancelarmos o calendário, suspender, né, esse calendário, não foi nenhum cancelamento, que ainda não retornou, tá? A gente começou agora em setembro, no início de setembro, com os encontros com as crianças, isso da educação infantil, tá? Mas o calendário mesmo, a gente ainda está pensando na possibilidade de retomada dele para o ano que vem, mas a gente sentiu, nesse momento, a necessidade de manter esse vínculo, né, o afeto, de estar nos encontrando. Com os responsáveis, a gente está buscando soluções, como a Débora colocou muito bem, desde de março, né, escutando. Então, alguns podem achar, mas, Dayana, foi tão tarde que eu já escutei isso. Só em setembro com as crianças, embora as crianças estivessem ali nas reuniões com os responsáveis, quando tem. Mas, assim, se encontrar para fazer algo junto, mas teve todo esse momento de ouvir, de pensar na questão da desigualdade, entendeu? Se todos teriam acesso. Então, isso leva um tempo. E ainda também uma resposta ao que estava acontecendo, dessa questão de retorno, tem que retornar, não tem, essa questão mais de governo, né, que Débora colocou. Então, quando foi em setembro, a gente iniciou, né, essas atividades, a gente nomeou como atividade remota, mas a gente ainda não tem certeza se é esse o nome, mas a gente colocou pela necessidade, né, e de registrar, de colocar, né, dar um nome no papel. Então, a gente chama de atividades remotas, a gente utiliza o WhatsApp, a gente utiliza o Meet, as plataformas Meet, Zoom, para poder nos encontrarmos em atividades ao vivo, tá? Onde crianças responsáveis, né, juntos, todos nós podemos compartilhar o que está sendo feito, o que a gente está vivenciando, né? Então, eu coloquei assim, nós nos reunimos virtualmente para falar, como aqui, nesse encontro, nesse webinário entre línguas, porque tem muitas das nossas crianças que não fazem uso também da linguagem oral, e isso era, no início, um preocupante para a gente. Como vai ser possível? A gente se perguntava o tempo todo. Então, está sendo possível, até agora, a gente conversa entre línguas, sim, né? E de uma maneira outra, por isso que eu falo escola outra, juntos, porque na sala de aula presencial não tinha responsável, era o professor e o aluno, agora tem responsável, tem pessoas de outras equipes, professores de educação física, de música, que são convidados também a estar juntos, né, nos encontros. Pode passar. Então, a gente experienciou essa escola outra. E dentro desse contexto de pandemia, eu acho que o que fica é esse movimento de se questionar, né, de pensar, por que eu pensava assim? Por que definir? Isso são questões que eu trago para mim. Por que definir esse outro? Por que eu falei, não é possível? Né? Porque normalmente a gente age na ordem do previsível, né? Nossas ações estão no previsível, mas quando a questão realmente, hoje já com as atividades remotas, eu penso assim, é comigo, e não com o outro, porque as crianças estão participando, cada um ao seu modo, mas está acontecendo alguma coisa.
Então, eu acho que o que ficou é pensar essa escola como um acontecimento. Mas a outra escola que eu falo, que aquela rotina, ela não era acontecimento? A gente pode pensar isso também, claro. Só que nesse momento de pandemia, de suspensão, parece que isso ficou mais visível. Essa questão do afeto, essa questão de estar junto, né? Então, eu acho que é o que traz desse momento, né? Nesse contexto, para mim, é o que fica. Eu vou ler para vocês que eu tenho, assim, eu escrevo sempre essas minhas indagações, essas minhas questões. É um fragmento que eu trouxe de uma escrita. Então, eu coloquei assim: foi necessário um gesto de interrupção, no caso, a pandemia, né? Para suspender o automatismo da ação, do previsível, e abrir-se ao acontecimento. Segundo Jorge La Rosa, a possibilidade de uma experiência requer um gesto de interrupção, né? Suspensão, um gesto de parar para pensar, olhar, escutar, sentir, deter-se nos detalhes, cultivar a arte do encontro, algo praticamente impossível na atualidade. E se a gente for pensar agora, nesse contexto, esse algo assim está mais possível, pelo menos a visibilidade dele. Né? Se a gente for pensar, a pandemia ela trouxe essa visibilidade, né? De pensar, talvez, colocar à frente a educação como um acontecimento. Talvez esta seja uma das marcas desse contexto pandêmico, em que falar o que nos passa, né, dessa experiência seja fundamental. Trazer à mostra o educar, a escola, à frente como um acontecimento, como relação. Eu penso muito de que modo que isso foi acontecendo. Talvez esse fato de não obrigação, de suspensão do calendário letivo, tenha nos distanciado um pouco da ideia de moral, daquele currículo obrigatório, que não é desnecessário, não. Mas ele não vem à frente do que se produz ali enquanto relação, enquanto acontecimento, né, enquanto olhar ético. Então, a pandemia, eu acho que ela nos colocou como instituição, tá? Eu não falo só, mas eu falo em relação a uma equipe, tá? Que se encontra, que está em movimento, que não ficou parada. Isso é até um modo da gente responder também às pressões externas, né? Você não é um simples discordar. Eu discordo de retorno presencial. Não, é você mostrar, estamos fazendo essa escola possível, e é isso que não estamos parados, estamos fazendo algo, né? Então, isso também é uma forma de você mostrar o que está acontecendo. Então, assim, quando eu pensei em falar da experiência de uma escola, daquela rotina que a gente tinha, para uma escola outra, eu penso assim, que a gente sempre pensa no físico. Até no slide anterior, eu não comentei, mas tem uma foto que é justamente da sala de aula, desse espaço físico. Isso, obrigada, Nani. E como que a gente sai desse espaço, que não é só isso, não é uma imagem? Aí eu estou no espelho, tem um espelho imenso na sala, e esse espelho está refletindo praticamente a sala toda. Tem um tatame, tem a mesa, as cadeiras, né? E tem os trabalhos pendurados dos alunos. Mas, assim, sair desse espaço que não é só uma imagem, ele é um espaço de cheiro, de vivência. E agora, esse espaço virtual, talvez, o cheiro da escola, talvez agora, seja o cheiro da comida que está fazendo, do pano de limpeza que a gente está passando, porque é a nossa casa, né? Então, como que se deu esse deslocamento da gente sair desse espaço, né, e produzir escola em outros espaços? Na verdade, a experiência, o espaço que eu falo aqui é a experiência. Você sair de uma experiência para outra experiência de escola, mas que é escola também, e está ali. Bem, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje foi isso, esse movimento mesmo de fazer escolas, que vai de encontro com todas que falaram, né, até agora, e agradeço. Obrigada, Dayana, muito obrigada pela sua fala.
cheia de perguntas, né? Diria que a tua fala, ela é uma pergunta, né? Uma pergunta que nos interpela e que também ela está muito presente desde a fala de Karina Kaplan até as falas da Raquel no encontro passado, do Tiago, da Sole, hoje também. São perguntas que a gente vai produzindo coletivamente, que talvez nos ajudem a dar algum sentido coletivo a isso que está acontecendo, né? Algumas das perguntas são, e agora? Como? Natália também trouxe essa pergunta, né? Como é o modo de funcionamento? É possível uma escola vivida de um modo ou outro? Está acontecendo alguma coisa? Me lembrei também da pergunta que Raquel trazia, da aluna dela. Hoje há maestra? Hoje há professora, né? Como se deu esse deslocamento de uma experiência escola e que a gente, vamos dizer assim, já conhecia, para uma experiência escola outra que tem como base nossos espaços de vida, de família, né? E aí uma escola que se mistura com o cheiro da comida que a gente está fazendo, nosso filho que está fazendo tarefas, o cachorro que late, o vendedor que grita na vereda, enfim, as coisas da vida, como elas estão muito mais presentes nessa escola que a gente está fazendo juntos, né? Agora, uma coisa que eu acho que suas perguntas nos ajudam talvez a pensar é afirmar que nós fazemos a escola desde março de 2020. Esse discurso de que a escola, quando volte a escola, quando vuelva a escola, como se o que a gente está fazendo nesse momento não fosse escola, eu acho que tem que ser resistido e rebatido afirmativamente por nós. Que nós estamos decididamente fazendo e sustentando a escola desde 9 ou 16 de março, que não me lembro muito bem quando começou. Não é aquela escola, que também não era, como um colega aqui no chat falava, também não era aquelas mil maravilhas, né? Ela tinha furos por onde se olhasse, né? Mas a gente não se reconhece no discurso que fica esperando quando retorne à escola, porque a escola, ela nunca se foi, ela está sendo feita de outro jeito, de outra forma, com outras referências, com outras texturas, com outros toques, com outros cheiros, com outras até possibilidades de acessibilidade, infelizmente, que a gente também não pode negar. Então, penso que é bom fechar a conversa com uma interpelação e com uma pergunta e destacando, acho que para mim, que eu estou com um pé na Argentina e um pé no Brasil, é mais fácil conseguir entender o contexto que está sendo explicitado, porque é radicalmente diferente. Como foi? Qual foi a resposta do Estado? Com todas as críticas que a gente possa fazer, mas qual foi a resposta do Estado argentino lá em março de 2020 e qual foi a resposta do Estado brasileiro lá em março de 2020? Né? De fato, vamos dizer assim, a Argentina teve 4, 5 meses de uma possibilidade de que a pandemia, na toda sua crudeza, ela parecia como alguma coisa que acontecia em outros lugares, exceto no conurbano bonaerense. Acho que o conurbano bonaerense, ele era o Brasil também, já. Então, essa não experiência de morte que a Argentina teve nos 4, 5 meses iniciais, nós no Brasil a gente não teve. Então, praticamente, essa experiência limite do medo, da falta de cuidado de quem deveria organizar a, o público, tanto a educação como a saúde, etc., etc.
foi muito diferente. E isso necessariamente também aparece nos relatos de você. Não é à toa que Judith e Natália, como directivas de uma escola pública, narram o processo, vamos dizer assim, de forma acidentada, mas com uma certa sistematicidade completamente diferente da forma em que as instituições brasileiras foram conseguindo fazer. Eu diria que agora, um mês atrás, um mês e meio, que a gente está conseguindo ficar um pouco mais organizado, vamos dizer assim. Isso se vê e se reflete, e eu venho ouvindo isso porque participo de várias lives e encontros na Argentina, e tem sido um pouco sempre levado a singularidade da experiência brasileira, como é a singularidade, por exemplo, da experiência equatoriana, que se parece muito mais à experiência brasileira, né? O impacto da pandemia e a crudeza e a virulência da pandemia não chegou em março desse ano, e ainda é muito forte. Então, penso que esse contexto, aqui apresentadas as formas de funcionamento institucionais, isso fica mais claro também, sem contar que uma instituição está em uma cidade pequena, capital mas é uma cidade e outra está em uma cidade de 7 milhões de habitantes, né? Isso também é um impacto assim forte. Então, as experiências são diversas, acho muito interessante isso, acho como é que não é possível pensar uma escola, nem uma experiência da escola, é possível e é necessário singularizar o contexto, singularizar o território, olhar para nossos estudantes. Não é a mesma coisa você trabalhar com estudantes com baixa visão que com estudantes com deficiências múltiplas, na educação infantil que no ensino superior. Então, por isso penso que é tão rico quando a gente traz a gente que está fazendo a escola lá na ponta, né? Como trabalhadores essenciais mesmo. No chão, como se diz aqui, no chão da escola, no piso da escola, né? Sosteniendo el pie. Não tem mais que agradecer essa paixão e essa militância dos docentes brasileiros, argentinos, latino-americanos, que realmente estão deixando couro, como se diz aqui, deixando o cuero, como se diz em Brasil. Mas eu queria, então, trazer uma pergunta. Queria que cada uma de vocês pudesse fazer um comentário antes de concluir. Passamos 10 minutos já. E no seu comentário, Débora, também, talvez, incluir vamos dizer assim, se vocês tiveram um retorno quando apresentaram a posição de vocês como a impossibilidade do retorno presencial para o governo brasileiro, se vocês tiveram algum retorno sobre isso. Inclui isso nos seus comentários de fechamento, tá? E vou colocar aqui o pôster de nossa próxima conversa. Podem ir, meninas. Quem quiser, começa. Então, vou falar. Pode ser? Gente, agradecer, foi muito boa, né, a nossa conversa hoje, e eu acho importante quando a Annelise coloca essa questão de a gente reafirmar o tempo todo que não parou, tá? Essa escola, ela sempre foi escola, não tem retorno, né? Isso é escola, inclusive, quando não havia esse encontro mais formalizado, que eu falei que começou em setembro, né, com as crianças em si, no caso especificamente na educação infantil, porque já haviam as reuniões, os encontros com os responsáveis, as crianças estavam ali do lado e a gente procurando formas, né, de fazer essa escola de outro modo. Então, já é escola quando a gente busca essas formas. Então, eu achei importante isso, né, e eu queria finalizar a fala reafirmando isso, realmente. Não parou e a gente continua aí fazendo escolas, né, que é a experiência. E agradecer a vocês. Eu posso falar, então?
yo quería agradecer también por el encuentro. No se ouve, Judith. No se oye. ¿No? Abrí el micrófono. ¿Ahora? ¿No? Bajito, bajito. ¿Ahora? Ahora sí, bárbaro. Bien. No, simplemente agradecer al colectivo y la hermosa experiencia, esto de conversar y de encontrarnos, y a la vez manifestar, adhiero a tus palabras del final, Annelies, son contextos muy diferentes, no solo territoriales, sino también en lo político, en lo social y en lo económico, y manifestar a las colegas y a todos los docentes y estudiantes de Brasil y a toda la ciudadanía nuestro apoyo y nuestra fuerza para esa resistencia y esa militancia que tienen que llevar a cabo, que tienen que hacerlo, y ojalá todo lo que sea en retroceso de una educación inclusiva puedan ustedes ponerle un límite y no permitir que ese avance. Y bueno, desde ya toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo para que Brasil pueda mejorar, para que puedan estar en mejores condiciones y bueno, y siempre hermanados en este hermoso continente. Así que todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para ustedes. Gracias, Judith. Muchas gracias. Débora? Sim. Então, não houve um retorno, né? Pelo menos um retorno, digamos, documentado, né? Ao contrário, essas tentativas e pressões, elas de vez em quando pipocam, né? No sentido de pesquisar comorbidade entre os servidores, mas a gente, acho que o gerúndio, né, que você falou, né? A gente continua fazendo resistência, né? E fazendo essa escola outra, essa escola que é possível, né, no momento, com responsabilidade e cuidado com a vida, né, que é distanciado, nos distanciando fisicamente. Então, é isso que a gente tem feito. Quero agradecer a oportunidade também, tá, de participar dessa conversa tão potente hoje, tá? Muito obrigada. Nati. Sí, yo también quiero agradecer. La verdad es que me siento muy bien de estar participando de este conversatorio, de haber aceptado la invitación de mi compañera Judith y de haber contado un poco la experiencia que hemos estado transitando con la escuela. Ojalá que haya más encuentros como este, donde podamos seguir compartiendo experiencias. Abrazo a todos los docentes de nuestro hermano país, que es Brasil, y fuerza, adhiero a las palabras de Judith también, y bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias por este final de tarde. Muchas gracias, Dayana, Débora, Natalia, Judith, Sulamita y Thaís, que tiveram a tarefa de nos interpretar em Libras. Gracias a Evelyn, Juliana e Sara, que estão atrás da gente, lá no YouTube, enfim. Lembrando para todos e todas que na próxima semana teremos nosso quarto encontro. Nossa roda de conversa, ela vai experimentar o cotidiano escolar da educação especial em contexto de pandemia e inventando novas outras relações pedagógicas. As convidadas são Sara Busquet, que trabalha em uma escola situada no Morro do Castro, da cidade de Niterói, região metropolitana de Rio de Janeiro. Mariana Correa, que trabalha em duas escolas do lindíssimo, querido e saudoso Norte Cordobés, en Argentina, y la profesora Livia Busquet, que es directora de la Escuela Municipal Paulo Freire, también de Niterói, Río de Janeiro, una parcerona, una persona con la cual el colectivo desenvolve encontros y experimenta cosas
há algum tempo e alguns anos. Então, vai ser, com certeza, uma ótima conversa para final de tarde, como tem sido essa de hoje, e tem sido o primeiro encontro e o encontro da semana passada. Então, só agradecer e esperando também que essas possibilidades de produzir e forjar conversas, tanto de forma remota, continuem e que a gente possa, no próximo ano ou quando seja possível, alargar essa possibilidade para fazer nossos encontros também de forma, eu não vou dizer presencial, porque acho que aqui a gente está também de forma presencial, mas de forma mais perto, que a gente possa estar um pouco mais perto e que possamos também alargar as possibilidades de conversação e seguir fazendo a escola com a paixão e com a delicadeza que acho que os professores que falaram hoje mostraram que pode ser feito, ainda em condições muito desfavoráveis como as que a gente está atravessando. Então, é isso. Boa tarde a todos e todas. Boa noite a todos e todas. E a gente se encontra semana que vem. Hasta la semana que viene. Tchau.